Então, Taruma, seja bem-vindo à Matéria para um Grito. É como se fosse um convite para tu entrares dentro do teu próprio livro Bom, e, e de forma informal eh, refletir sobre o estado das coisas, sobre o que tu consideras que, que seja matéria para um grito neste momento, tanto na literatura assim como na vida social. bom, obrigado mais uma vez, Venâncio, pelo convite e pela iniciativa em si. Acho que faz falta uma coisa dessas que nos una, sobretudo a nós que sendo parceiros em muitas coisas, estamos distantes a nível geográfico e, ao mesmo tempo, mesmo havendo essas plataformas que nos permitem estarmos conectados, como é hoje a nossa conversa, temos sido muito exitosos em usar, temos hesitado bastante a nos abraçarmos a essas tecnologias. Então, direi mais uma vez obrigado pelo convite e podemos andar. E mais uma vez eu fico honrado pelo nome que sugeriste para este encontro e para os outros, Matéria para um Grito, que é de facto um livro meu e um livro, digamos que muito significativo, porque é um livro que me permitiu tirar muita coisa que estava, digamos, entalada na garganta e que de outra forma não conseguiria dizer se não fosse através daquelas linhas escritas. Então, para mim, Matéria para um Grito é essa possibilidade de podermos hoje falarmos, apesar de todo um silêncio que nos cerca e apesar de um silêncio chocante, e se nós pudermos ter um minuto apenas para podermos dizer alguma coisa que nos vai na alma, isso já, qualquer coisa que se diga, por mais que seja desejar boa noite a uma mulher, já é matéria para um grito, porque diante de muita coisa que estamos a passar nesse instante, não só olhando um bocadinho por aquilo com a recessão econômica e toda uma bola de neve que tende a dirigir tudo para mim, tudo quanto se possa dizer no sentido de trazer um equilíbrio ao mundo e as nossas vidas, as vidas no sentido de vida das pessoas, da alma, o que nos faz levantar e sorrir, já é matéria para um grito. Então, é por aí que eu posso começar, o que eu começo essa nossa conversa. Disse muitas vezes que os primeiros livros são uma espécie de manifestação de um projeto ou de uma inquietação que leva o escritor ou o poeta a escrever. Parece que o primeiro livro é é uma espécie de um programa, uma espécie de um campo onde nós jogamos as sementes de tudo aquilo que nós, todas as angústias que florescem em nós e que depois essas angústias ou essas temáticas vão sendo aprofundadas nos outros livros. Digo isso porque a Matéria para um Grito, o seu segundo livro, assim como os outros que tens estado a preparar e os textos que tens partilhado no Facebook, eu tenho sentido que é como se fosse o aprofundar de uma série de questões que foste, eh, que levantaste no teu primeiro livro, para uma cartografia da noite.
E para mim é um poema muito significativo, que é o Reflexo, da página 73, que é como se fosse o resumo do teu universo poético, sabes? Eu sei que é arriscado afirmar isso, mas neste poema é como se tu tivesses condensado tudo o teu grito. Não sei se queres comentar sobre Uh, isso. não sei, olha, é assim, essas coisas de escrita a mim me ocorrem de dois momentos distintos. Houve uma fase da minha escrita que não sei se é surpreendente ou não dizer isso, mas os textos foram aparecendo de forma muito inconsciente. Os textos foram aparecendo de forma muito inconsciente e houve outras fases em que os textos já apareceram de forma nítida, no sentido de que eu tinha consciência e tinha um alinhamento ideológico, não é? Porque eu acho que me defino como uma pessoa de esquerda nesse sentido de que estou preocupado com o outro, estou preocupado com as linhas de solidariedade, estou preocupado com o mundo como um espaço do coletivo em que as pessoas possam viver em sintonia e não nessa outra forma de vida em que as pessoas centram-se muito em si e depois essa centralização no ego traz todas as doenças sociais que nós conhecemos. Então, por exemplo, o poema que tu aludes, que é o Reflexo, ele toca isso, toca exatamente nessa, porque é uma questão de revelação daquilo que são as minhas intenções enquanto humano, ou seja, é uma tentativa de um retrato daquilo que sou e daquilo que também, de certa forma, pretendo ser. Então, acho que de alguma forma foi bem conseguido esta parte. Não sei se me faço entender. Sim, sim. E para mim está claro. E é uma coisa que eu aprecio em ti, porque tem-se discutido muito sobre se nós escrevemos para os outros ou para nós próprios. Eh, eu acho que, primeiro, talvez concorde que não podemos ficar presos a, a essa preocupação de querer escrever o que as pessoas querem ouvir, não podemos ficar presos ao leitor, mas eu acredito que aquilo que nós escrevemos tem sempre uma ligação com esse interlocutor que é o leitor. Então, um poeta que escreva só para ele, só sobre ele, ao ponto de não conseguir comunicar com o outro, eu acho que essa poesia não serve de nada. Então, é sempre a poesia, assim como todo tipo de arte, é uma linguagem, é essa ponte para o outro, é uma forma de comunicar, de expressar. E por isso que eu admiro muito esse teu lado. O fato de tu assumires esse lado comunitário que há na poesia, que é esse entrelaçar de redes de afeto, de solidariedade, de encontros, que eu acho que eu acho que é interessante e é uma coisa que, de certa forma, ainda está Sim, em construção no panorama literário em Moçambique. Não sei se concordas. sim, é assim, olha, é como eu dizia, essa questão do consciente e de inconsciente e de como é que nós tomamos o nosso trabalho, como é que nós próprios olhamos para o nosso trabalho. Essa consciência a mim também não foi barata e não chegou muito cedo. Houve, digamos que, uma luta, às vezes, em que eu saía como perdedor, no sentido de fazer uma poesia que não fosse engajada, e que fosse só
retalhos de alguma coisa que poderíamos chamar de belo ou não, uma poesia de festa e uma poesia do riso fácil, não é? Mas as minhas leituras e também a minha convivência, e aqui vou pronto, dizer o que sempre digo, que é o fato de eu ter vivido e convivido com Eduardo Aite, que já era uma pessoa, digamos, um poeta maduro e uma voz que poderia dizer alguma coisa audível e que servisse de sombra e de reflexo, de alguma coisa que eu pudesse absorver. E ele já dizia, já me falava dos grandes temas da poesia, da poesia e da literatura no geral. As minhas leituras também me indicavam isso. Os meus autores, como o Borges, José Luís Borges, né? Digamos que outros autores que conheci recentemente, ainda posso falar aqui do recém-falecido Adam Zagajewski, que faleceu há pouco, no Dia Mundial da Poesia, dia 21 de março deste ano. Que Deus o tenha e a poesia também. Essa preocupação em centrar nos seus temas, nos seus textos, os eventos históricos e sociais, eu depois também incorporei para mim mesmo, não é? Porque depois, para além da estética, a poesia tem muito a ver com a ética. E eu acho que o momento em que nós nos encontramos, o momento que nós atravessamos, se não for gravado, escrito, nesse sentido, gravado como que é escrito e guardado, e para podermos dar reflexões melhores, então não estamos a fazer muita coisa. Então nós estamos a olhar para aqueles que passam por necessidades, não só por necessidades, mas também olharmos a nós e autoexaminarmos como sociedade e perguntarmos se estamos a tomar o rumo certo. Porque o caso aqui desta minha poesia não é só olhar para o outro como alguém que está longe ou como alguém que está numa posição que não é igual à minha, mas também olhar para mim mesmo e perguntar-me se estou a caminhar, e digo eu, mas um eu coletivo, estou a caminhar para o lugar que desejamos como todos chegar, que é o lugar que acho que é onde aqueles que me deram a possibilidade de encaminhá-los, não é? Pretendem ir. Então, há essa tentativa, não é, de encontrar um espaço. Agora, eu próprio não me defino como embora eu tenha essa sensibilidade, eu não me defino como um escritor de uma poesia de combate, de uma poesia que tenha que ser vista somente do lado político. Eu gosto de achar que sou uma pessoa, sou um poeta, se me permite essa expressão, que gosta de usar beleza, de escrever sobre a beleza, em que dentro dessa beleza, dessa estética da vida, encontrem-se pequenos retalhos do que acontece a nível social, a nível pessoal. Os meus 2 primeiros livros são marcados por isso, de falar o pessoal e projetar o social, o político, o econômico e tudo mais. Sim, mas nunca quis parar por aí. Diz? Sim, eu acho que essa tendência de categorizar o que é político, lírico ou de intervenção social, eu acho que deturpa a natureza da própria arte, que ela é tudo ao mesmo tempo. Um quadro não é só para contemplar, não serve só para encher os olhos, é um berrar de uma série de questões. E sobre essa questão do outro, vou ler aqui o poema do Adam, do recém-falecido poeta, que tu gostas muito, É verdade. que é Na Beleza Criada pelos Outros.
Só na beleza criada pelos outros existe consolação. Na música e nos poemas dos outros, só os outros nos podem salvar, mesmo que a solidão tenha o sabor do ópio. Não são um inferno os outros. Se os espreitarmos de manhã, quando têm a testa limpa, lavada pelos sonhos. Por isso cismo muito sobre a palavra que hei de usar. Ele ou tu, cada ele, é uma traição a qualquer tu, mas em troca, um poema de alguém fielmente oferece uma fresca, moderada conversa. Então, eu concordo contigo. Acho que é injusto categorizar, criar categorias para essas temáticas sobre a condição humana de que a poesia e a literatura no geral tratam, porque um poeta não fala só de amor e das estações, mas fala também do social. E eu acho que uma das coisas incríveis que se pode encontrar na arte é isso, é de repente uma obra tão bela, trazer ao mesmo tempo essas questões e ser uma força de intervenção social, sabes? E quando nós começamos a querer fazer com que a ideologia esteja acima da própria poesia, acabamos tendo aqueles panfletos que foram muitas vezes essa poesia de combate, né? Sim, porque eu acho que há que moderar. A poesia não. A poesia é uma coisa que tem que se tocar de leve mesmo, tocar como se não quiséssemos. É É sutil, preciso, é um soco sutil. sim, muito fruto. Então, é preciso ter isto em conta e estar mais, acima de tudo, preocupado com a palavra do que com o resto. O resto vem por natureza, porque o que acontece é, nós vivemos de antes, fazemos parte de uma grande rede, de um grande bloco, que é a realidade. O que acontece é que nós, como poetas, vamos tirando aqueles pequeninos grãos de areia, não é? E fazendo aqui outras pequenas bolas, outras micro-realidades à volta, que é o que nós trazemos no nosso texto, não é? Então, isso tem que ser uma coisa dinâmica, 100% natural, 100% de acordo com aquilo que nós sentimos. Eu não sei se tens, quer dizer, obviamente que eu sei que tens acompanhado o que eu tenho estado a escrever agora. Sim. É alguma coisa muito interessante para mim, de um ponto de vista particular, porque eu sofri bastante para poder escrever os dois primeiros livros, que são Para uma Cartografia da Noite, Matéria para um Grito. Sofri em que sentido? Porque o processo de escrita roubava-me muito da minha própria alma. Uhum. Eram coisas muito sofridas, eram coisas muito doídas, e eu tinha essa crença de que eu não poderia escrever alguma coisa se eu não partisse de um momento triste. Mas com o tempo fui ver e fui me apercebendo que é possível escrever poesia sem efetivamente partir desses momentos tristes e a partir, aliás, da própria alegria, que é uma emoção natural, podemos extrair coisas belas e escrever sobre coisas belas. É verdade que tenho sentido, sinto mais quando vejo notícias, por exemplo, de pessoas humanas como eu, decapitadas mais ao norte do nosso país, quando vejo situações de pessoas que, diante desta pandemia, não sabem o que é que irão comer ou como é que podem se deslocar de um ponto para o outro. Tudo isto pesa-me na alma e este reflexo é que depois vai cair no papel. Entretanto, eu tentei livrar-me muito disto, da ideia
da tristeza. Então, escrevo hoje de um ponto distante do ponto em que estava quando escrevi os meus 2 primeiros livros, nesse sentido. E sobre... Embora Diz? Não, queria dizer que sobre a tristeza, ontem estava a escrever uma crônica e, e falava sobre essa questão de nossa cultura, todos os problemas, toda a resolução de conflitos é um ritual que é marcado essencialmente pelo momento de confraternização, o famoso copo de água, né? E, e nós só conseguimos resolver os problemas pelo ato de celebrar. Então, eu acho engraçado tu me falares isso, que finalmente encontraste esse lugar da escrita enquanto celebração e não enquanto esse autoflagelo. Sim, e tu usaste agora a palavra certa, que é o autoflagelo, que é uma coisa que a certo ponto até parece que é o ópio do poeta, no sentido de que vicia, mas nos leva depois a caminhos que não sei se são benéficos, porque para além de poetas ou artistas no geral, também somos pessoas e temos que levar uma vida. O sentimento de cólera nunca é benéfico, não nos permite ver com clareza. Com clareza e termos um certo equilíbrio, não é? Então, tu não consegues ser sutil quando estás possuído pela cólera. Então, é preciso aquele lugar de serenidade. Então, aquilo que dizias sobre a poesia ser esse toque de leve. Com cólera, tu não consegues fazer esse toque de leve. Se tu vais falar sobre o problema do chapa e tu encolarizado porque o cobrador trocou a rota, levou-te um metical, então tu vais escrever um poema sobre isso, estás ali possuído pela cólera, não vais conseguir ir tocar esse assunto ao de leve e que ao mesmo tempo essa sutileza traz o horror todo que é essa realidade, né? É verdade. E depois já há uma questão de equilíbrio, de olhar as coisas com voltamos ao mesmo sítio, que é olhar as coisas com uma certa equidistância e não pessoalizar. O distanciamento, eu acho que é absolutamente necessário e muito importante no ato de criação. Exatamente. Então, tenho preocupado, tenho olhado e com algum... Alô? Alô? Yeah. Sim? Alô? Taruma? Taruma? Enquanto arranjas o som, estás a ouvir-me? Vamos para um stress, meu. Estás a ouvir agora? Oh, Estás a ouvir-me? eu consigo ouvir. Ok. Agora também consigo te ouvir. Talvez ler aqui curta-metragem, o poema que publicaste há pouco tempo. Sim, não há problema nenhum nisso. Apresento-vos a mão de quem tocou a escuridão do mundo. Os seus dedos vivem colados ao seu improvável rosto. Os seus 20 dedos, demasiadamente numerosos,
Para quem tem uma só estrela por cada noite, uma só morte, e a vida toda a refazer-se da tempestade que passa ao lado. Felizes são os que retomam, felizes são os que retornam aos seus lugares de origem. A minha viagem é um pensamento que não tem volta. Estou tentando criar um mundo à minha imagem e de semelhança. Com este mundo que nos foi dado e repartido como oferta, à custa dos braços de quem envolveu seu sangue ao lodo. Não vos direi com palavras o que se viu desse lado opaco da terra. Custa acreditar no dia que reencontramos o nosso próprio esqueleto, esmagado pela trepidez do corpo e arruinado pelo ácido dos pesadelos. A água, a luz e o pão das nossas dívidas não são nada diante desta triste e impermutável sabedoria. Aqui está a mão de quem transporta à vista algum segredo, com a clara compreensão de que tudo é finito. Basta um telefonema do consultório médico para abrir a ferida. O amor, como todo o álibi, atraiçoa. Ninguém diz não quando se desce a cova do abandono. Fogo. Eu não tinha lido este poema. Eu fui tropeçando aqui em algumas palavras. Não tem de que. O interessante é isso. No fundo, é exatamente isso. O poema começa com aqui está a mão de quem tocou a escuridão do mundo. Essa E este poema deixa... imagem é poderosa. Essa imagem é poderosa, mas essa imagem não sai do nada. Esta imagem ela sai de uma fotografia do Mauro Pinto. Oh, Mauro Pinto ele fez sim, ele fez a exposição aqui na sim, Galeria 111, aqui em Lisboa. sim, Eu, em por acaso, Lisboa. eu escrevi uma nota para o jornal O País, na altura. Sim, ele fez essa exposição e ele tem nessa exposição ele apresentava uma fotografia de uma mão que Uhum. tocava o cabo de uma pá e a mão Sim, sim. totalmente preta no sentido A coerente do carvão, confundir-se com a escuridão, com a com o negro escuridão do carvão. do carvão, exatamente. E é a partir dessa imagem que eu teço esse verso, e o verso leva-me depois ao corpo todo do poema. E pronto, e é essa brincadeira. Mas a imagem não parte do nada, a imagem parte dessa observação da fotografia do Mauro Pinto. Aí está uma coisa que eu acho que tu conseguiste fazer e muitos poetas da nossa geração não têm conseguido fazer. Tu conseguiste abrir para outras artes, neste caso para a fotografia. Estávamos aqui, antes de começarmos a gravar a nossa conversa, estávamos aqui a falar de música, falávamos do Umbié. Eu não sei o que me levou a dias, fui parar a uma publicação que tu fizeste em 2016, que tu falavas do João Timani. Então, a tua fruição, a tua qualidade, eu acho que é resultado dessa tua abertura para as outras linguagens artísticas. E é uma coisa, não sei se eu já tinha te falado isso em Maputo, que eu sentia muita falta, que havia muitas fronteiras no nosso universo artístico, e principalmente por parte dos escritores, em que a malta preferia ficar a beber copos na emo do que ir ver um espetáculo de roda na avenida ou ir ver uma exposição do Mauro Pinto no Camões. Eu acho que perdeu-se um bocadinho dessa coisa do senso de geração. O senso de geração, eu vou dizer assim, não sei se isso existe, mas é assim, Talvez nós os sentido de dois geração. no sentido de contemporaneidade,
não no Ok. sentido de geração de escritores, geração de atores, geração de encenadores, no sentido de contemporaneidade. Por quê? Porque ah, nós os dois somos contemporâneos. Sim, Se calhar um com mais estrada em relação ao outro, mas nós partilhamos os mesmos lugares, partilhamos os mesmos seres, digamos que amigos em comum, partilhamos a mesma geografia e, de certa forma, o mesmo olhar, porque o olhar também é moldado pelo tempo. E sim. nós somos frutos deste tempo. Não, se nós não nos observamos, não nos observamos um ao outro no sentido de perceber como é que este trabalha, como é que este projeta o mundo, como é que este alinha a sua ferramenta de trabalho, nós temos muito a perder. Nós nunca vamos ser melhores, porque ou vamos ser monótonos ou as coisas vão ser fruto do acaso, mas nós precisamos de olhar um para o outro para desafiarmos a nós mesmos, porque enquanto eu olho a tua linguagem na encenação e no Continua, teatro, podes continuar a falar. Só vou pegar um. pronto, Continua a falar. Não. pronto. Eu dizia, enquanto eu olho aquilo que é a tua linguagem na encenação, na representação, eu tenho que tentar buscar alguma coisa que seja positiva no teu trabalho, que possa servir para o meu trabalho, que é a escrita, que é a poesia. Então, o que eu tento fazer é isso, é olhar, eu vou aos ateliês dos artistas plásticos, vou ver pinturas, desenhos, cerâmica, esculturas, tudo isso tem uma linguagem dentro que procuro sempre transportar para os meus textos, através, às vezes, de referências ou através de certas imagens que depois vêm ao meu subconsciente depois desse tipo de viagens e de visitas. Então, tenho especial atenção a isso e procuro efetivamente abrir-me às pessoas. Eu ao próprio Mauro Pinto, já pedi que ele me fornecesse algumas fotografias para eu poder ver, porque às vezes não, ele é uma pessoa que não expõe sempre e muitas vezes expõe, mas não expõe dentro do nosso país. Mas já pedi uma vez, é difícil certas vezes, quando não há, ainda temos esse problema de confiança, de convívio do dia a dia que não nos permite certas vezes nos abrirmos e vestirmos também a camisa do outro, no sentido que eu posso chegar com uma ideia. Ainda há pouco escrevi a pedir poemas porque quero publicar uma antologia dos poetas que eu gosto particularmente e que ainda não foram publicados em livro, ou aqueles que já foram publicados em livro, mas que eu sinto que não têm a projeção que merecem. Então, isso é o que nós temos que ter. Se eu hoje publico, tenho essa preocupação em publicar poetas que eu sei que têm muito a dar, é porque eu leio essas pessoas. Uhum. Então, o que acontece neste momento é que depois nós não nos damos tempo para ver o outro. Estamos mais preocupados com o nosso próprio umbigo, com o nosso próprio, com tudo aquilo que nos, de certa forma, nos dê uma certa vantagem, mas que seja uma vantagem muito exclusivista, nesse sentido Uhum. de que só para mim mesmo e não para os outros. Há muitas pessoas já diz. Desculpe, eu antes de compreender muito bem isso, eu ficava muito frustrado. Eu militei no Cupaluxa e nós nos conhecemos lá. E o incrível é que a malta toda do grupo, muito poucos conseguiram ou foram ver os espetáculos que eu fazia na altura. E aquilo deixava-me tão revoltado, porque eu estava nos lançamentos dos livros todos. Inclusive, eu aqui muitas vezes é que era responsável
por, por criar alguma performance no lançamento desses mesmos livros, e depois mesmo fazia até trabalhos de promoção desses livros no teatro. E esses gajos nunca iam ao teatro, não assistiam nada. Então, de repente, e o resultado deles foi esse embustecimento da, da, da sua, da sua escrita, porque de repente, já que não tem acesso a outras formas, a outras linguagens artísticas, a palavra não tem como se desdobrar, né? Fica Não tem estática. como se, não tem como se lastificar nesse sentido de... A palavra é uma coisa que se lastifica, né? Não sei se a expressão é certa, O Eduardo Aires mas falava disso, sobre a palavra. A palavra ganha cor, a palavra é música, a palavra é... Eu não me lembro do poema, mas a palavra é esse lugar elástico, né? Esse lugar que precisa de ser ampliado cada vez mais. exato, exato. Olha, mas eu digo-te outra coisa. Nós vamos nos formando e vamos crescendo e sendo homens à medida do tempo. É, Nós somos frutos do nosso tempo, e quando digo do nosso tempo, estou a incluir os traumas pelos quais nós vivemos, a socialização que nós tivemos e a compreensão do próprio mundo em que nós estamos. Então, eu não culpo bastante as pessoas se não foram ao meu lançamento, ou se, e por mais que eu tenha ido ao deles, ou se eles não foram ver o teatro, ou outra coisa, tenho essa ideia de que em algum momento as pessoas se encontram e começam a olhar para o teatro como uma coisa necessária, para o livro como uma coisa necessária, mas nem sempre há essa compreensão. Falo mesmo de escritores, de poetas que têm dificuldade em ler qualquer obra. Não estou a falar de comprar uma obra que é do Álvaro e pronto, podemos olhar a coisa dessa forma. Eu já comprei o teu livro e tu nunca compras o meu. Não. A questão é, ele não tem tempo ou não acha que é necessário ler. Temos muito desses exemplos. Se nós hoje nos preocupamos em ler os Zagaevsky, os Rui Belo, os Borges, etc., etc., que são marcos da literatura nacional de alguns países e também internacional como um espaço grande e até, digamos que universal, é porque percebemos que temos que estar a afiar esse nosso instrumento de trabalho, que é a palavra, como bem dizias. Mas se as pessoas acham que não é necessário, também não posso as culpar. O que eu sei é que em algum momento as pessoas vão se encontrar. Esse Álvaro com quem tu falas hoje não é o Álvaro de há 2, 3, 4 anos atrás, embora de alguma forma eu tivesse essas preocupações. Também tenho grandes erros a nível coletivo que todo mundo conhece. Digo isso no sentido de que nós os dois militávamos no mesmo espaço e, se calhar, naquela altura eu não tinha a consciência que tenho hoje, a nível de vida, do pessoal, do social, da forma de relacionamento e também a nível de encarar a arte e a importância da arte e de como conviver com os colegas da arte. Eu posso efetivamente não comprar, se calhar, o livro como material, digamos que gráfico final, mas se eu mostrar solidariedade sempre em relação ao meu colega que é escritor ou ao meu colega que é roteirista e sempre dar-lhe o meu parecer e compartilhar ideias no sentido de ele amadurecer o trabalho dele, eu acho que terei feito muito em relação àquilo que posso contribuir para e com o outro, não é? E então é por aí. Acho que isso tem acontecido pouco, porque as pessoas
têm a tendência de acharem que ou são melhores sozinha, ou porque não podem auxiliar o outro, porque vão torná-lo melhor que elas. Não, eu não sei o que é que está em relação às motivações, mas o que eu quero dizer é que temos que, às vezes, esquecer isso e ver daqui em diante como é que nós podemos participar mais e melhor, como é que podemos estar próximos dos outros, porque isso é que importa. Os nossos erros no passado têm a ver mesmo com a forma de ver a vida, de como encarávamos a vida. O Álvaro de hoje é um Álvaro casado, com família, com filhos. É diferente de um Álvaro para uma cartografia que era mesmo um Álvaro da noite. São coisas extremamente Isso me faz, diferentes. isso me faz lembrar aquela noite no pulmão. As noites do pulmão, as noites do pulmão. Não, e a última noite, aquela no, no Centro Social de Rádio Moçambique, onde o Álvaro dançou. Sim, sim, pois, é assim, a alta noite. A alta noite, aquela noite foi memorável, foi Yeah. muito memorável. E eu acho que foi muito interessante aquilo, porque senti ali um calor mesmo de olhar o outro, sobretudo as pessoas que estavam ali, como Sim. irmãos. Né? Nós em algum Nos vimos momento. e estávamos num prisma um bocadinho mais crescidos, sabes? Eu acho que nós não Sim, chegamos a falar sobre isso, mas aquilo foi de certa forma uma celebração disso. Tipo, olha, nós crescemos. foi sim, foi sim. Foi bonito, foi efetivamente muito bonito. Eu particularmente agora tenho esse olhar o outro e respeitá-lo, mas digamos que respeitá-lo não porque eu não respeitasse as pessoas, mas respeitá-lo no sentido de sentir a alma, de como se estivesse a tocar a alma, como se a pessoa Sim, fosse algo mais do que um ser humano em si. E eu senti isso nas pessoas que estavam ali, senti como se todos nós estivéssemos abraçados o tempo todo. E sim, eu acho que isso é algo muito profundo, muito. E tenho digamos que esse cuidado mesmo com as pessoas que encontro, com quem convivo, tenho esse cuidado de querer senti-las. E isso não acontecia há muito tempo. A partir daquele dia, não que seja efetivamente naquele dia, mas senti, sim. se quiser, tomei aquele dia como um marco, como tu bem dizes. E daí em diante, ah, Eu esta, acho esta coisa, esta que coisa permanece. é o crescimento. Eu também sinto isso em mim. É, há uma altura da nossa vida, principalmente quando ainda estamos no início das nossas carreiras, estamos muito preocupados. Estamos naquela pressa, às vezes, de tirar para fora as coisas que nós temos cá dentro, que não escutamos, não conhecemos ainda esse lugar de escuta, esse lugar de contemplar e de cuidado com as coisas e com as pessoas. Eu também tenho sentido isso muito em mim, agora mais do que nunca. Eu nunca tive tanta necessidade de, de tocar a alma dos meus contemporâneos, sabes? E é por isso que inventei este Matéria para um Grito, que é uma forma também de nós irmos nos tocando a alma, mesmo à distância, através da palavra, porque a palavra tem esse poder. E falando na Bom, palavra, a palavra, diz. não, diz, não tem. Era só um pequeno comentário que acho que já desvaneceu aqui na minha cabeça. Falando na palavra, estou aqui a lembrar-me do que tu disseste logo no início sobre o Eduardo White, que o conheceste depois numa fase que ele já era um poeta maduro. Eu, ano passado, organizei, fui curador de uma homenagem ao Eduardo White aqui em Lisboa e fiz um trabalho de pesquisa e tive acesso a uma série de jornais, de artigos, desde a época do Tempo, da revista O Tempo, e também andei atrás de antologias do Eduardo White, tive o Nudos e conversei com uma série de pessoas, inclusive o Patraqui, sobre o White.
porque o Patrick também fez parte do evento. E conversei com outras pessoas que conheceram o White pessoalmente e contaram-me que o White, por exemplo, era muito autocentrado, no sentido de aquilo que ele escrevia, raramente ele dava a conhecer ou partilhava com os outros para ter assim, algum feedback. Ele confiava tanto no que escrevia que ele escrevia para publicar. O que também é uma opção, né? Olha, é assim, eu acho que o White era uma pessoa muito confiante, Sim, tinha esse gênio e falando com o White, convivendo com o White, tu percebias que ele tinha noção do que fazia. Por isso que a poesia do White nem sempre foi uma poesia, digamos que ah, eu hoje ouço isso e noto isso, nem sempre foi aquela poesia que sempre esteve no alto. Ele sim, teve sim. poemas muitíssimo bons, mas também teve poemas que, pronto, não são tão poemas em Mas, si, mas, mas, mas mas pronto. não era isso que ele procurava, mostrar ao mundo que ele era um homem. E um homem é isso, ao mesmo tempo que é capaz de fazer grandes coisas, também fraqueja. E ele fala Sim, disso num poema, num longo poema é sobre ele próprio. Acho que eu vou procurar aqui, depois digo-te qual é. sim. Pronto, mas é isso. Eu por acaso, eu digo-te o mesmo. Eu passei, eu entreguei para uma cartografia a umas pessoas para verem. O que acontecia é que eu tinha quer dizer, tanta não, mas eu tinha ideia de onde eu queria ir. Eu não tinha, eu às vezes não sabia exatamente a palavra, mas eu tinha ideia de onde eu queria ir. E eu percebia que as pessoas com quem eu partilhava tinham tendência de cortar as coisas, ou às vezes de não perceber, porque Aham. a forma. Quando eu digo não perceber, as pessoas não. Às vezes nós usamos, eu não sei se são metáforas, mas a estilística do texto, às vezes não se percebe ao certo o que é que nós queremos dizer. Ou seja, porque eu particularmente quis escrever, ou procuro escrever de forma que seja de uma forma muito densa ou condensada, não é? Mas há quem não é da minha escola, então tive esse Nossa. problema. O que aconteceu no fim foi eu fazer o próprio tratamento aos meus textos. Mas eu fui percebendo também que houve algumas coisas que falharam, não é? Houve algumas coisas que falharam. Para a matéria, no livro de matéria, também passei pelo mesmo processo e noto essas coisas, porque agora estou um bocado mais distante dos dois livros. O que vai acontecer é que, neste momento, estou a trabalhar no livro que espero poder sair este ano. Já identifiquei alguém que, no mínimo, faça-me uma revisão, digamos que poética, nesse sentido de olhar e dizer: olha, este livro está dividido nesses cadernos, este Uhum. poema acho que podia se encaixar melhor com este, e não sei o que mais, porque para mim o mais importante é poder escrever e escrever consoante o que eu acho que tenho que transmitir como mensagem, mas em termos de organização já do próprio texto, não tenho capacidade para olhar para mim mesmo, para a minha coisa. É mesmo como aquela situação do curandeiro que não consegue curar-se a si mesmo. O poema que eu falava do White é O Desafio à Tristeza, que é uma Pois é. confissão, que é uma grande confissão sobre aquilo que ele era. E eu acho que é dos poemas mais corajosos do White, porque aqui ele despe-se mesmo e ao mesmo tempo que mostra tudo de grande,
que ele foi também mostra todas as fraquezas. E esse mostrar sem medo, dizer, olha, eu sou um homem, sou homem, e, portanto não esperem só grandes coisas de mim, que eu também fracasso e sempre vou fracassar. Exato. Não, é um livro, um poema, por acaso, muito cercado de angústia, era uma coisa que o White sabia trabalhar muito bem, mas que tem também, de certa forma, é o que me faz, eu particularmente, afastar-me um bocado dessa ideia de olhar as coisas a partir da rocha ou do lugar da tristeza, porque depois isso eu, eu tenho um certo medo de como é que isso pode transformar o homem, não o poeta, mas o homem que eu sou. É, tu, Eu tu não sentes, talvez tu digas isso hoje, tu agora és casado, tens família, mas tu não sentes que há uns anos a ideia, o universo do White não te atraía de tal forma que chegaste a correr esse risco sim, exatamente digo isso por saber de onde eu venho. Digo isso por saber de onde eu venho, porque Então, o White inegavelmente é uma influência eu para acho que, mim. acho que a altura do pulmão, na altura em que os poetas frequentavam o pulmão, falo de ti, do Linneu, do Japone, aquela altura eu acho que era acho que era essa influência do White, toda a gente, vocês todos estavam a entrar nessa vida. Eu lembro das conversas com o Linneu depois dessa altura que ele disse que quando ele parou de houve uma altura que ele pensou e descobriu que estava a se transformar nesse homem angustiado que o White fora e depois cada vez mais distante do mundo real, né? Sim, mas era um momento de busca de identidade de qualquer das formas. Eu acho que voltamos a um bocado daquilo que eu disse no princípio, que para além da estética, o poeta tem que ter em conta a ética. E uma das coisas que eu prezo muito neste momento, acho que é ética nesse sentido de eu olhar para mim mesmo. Mas olhar para mim mesmo no sentido de cuidar de mim mesmo. Ok. Acho que houve esta desatenção em muitos dos nossos. E eu digo isso sem receio nenhum. No meu primeiro livro, na página, na página 89, no texto A Última Noite, Sim. há uma passagem que eu toco nesse assunto de que forma. Deixa-me só dizer-te aqui. E há histórias que me atraem como um imã. Quando as leio, é como Exatamente. se retornasse a casa. Este, Como se... exatamente. Este texto ah, tem alguma coisa. Olha, é assim, diz aqui. Às vezes ocorre-me pensar que me dava algum jeito ser escritor. Veja, isso está no último parágrafo já na página 89. Sim. Às vezes ocorre-me pensar que me dava algum jeito ser escritor. Pelo menos tinha histórias por contar. Contudo, nunca me atrevi a escrever, sequer um parágrafo. Claro que isso é mentira, né? Yeah. Uh, confrage-me a vidinha miserável dos meus autores prediletos, a sua propensão ao alveamento e o seu pendor ao suicídio. Isso eu já tinha notado há muito tempo, através de várias pessoas, não exatamente White, de outras pessoas com quem eu convivia fisicamente, e de outras pessoas com quem eu convivia, digamos que de pessoas, de autores que já tivessem morrido, mas passaram
pelo mesmo processo, digamos que de autoflagelo, de né? autoflagelo, de suicídio. De suicídio lento, de irem se flagelando pouco a pouco. Então, nós tínhamos essas ideias, porque pronto, a juventude, a adolescência é uma coisa assim meio luminosa, uma coisa mais de pirotecnia e de álcool e aquela droga toda que é a felicidade é uma droga muito chata. Mas a felicidade não é necessariamente feliz, né? No sentido de a tristeza na felicidade. Sim. Mas eu falo exatamente da questão da alegria mesmo, da euforia, da necessidade de estar sempre eufórico, não é? E a felicidade é o quê? É uma fuga. Essa euforia, esse convívio constante que envolve álcool, amigos e aquele ruído das noites de Maputo, é uma fuga, de certa forma, a esse enfrentamento com a realidade, com o eu. Sim, porque a realidade é uma coisa cortante e nós éramos os meninos dos nossos tempos. Olha, nós não trabalhávamos, Sim. nós acabávamos, a maioria, de sair da universidade, mas não tínhamos empregos. Uhum. E, ao mesmo tempo, víamos a vida a andar, tínhamos muitos livros na cabeça lidos e nós tínhamos a ilusão de que ter feito uma licenciatura já nos dava o direito de estarmos não sei aonde. E quando víamos a realidade a bater de frente e a ensinar-nos que a vida não é o que nós achávamos que fosse, para não termos que sucumbir a essa realidade, muitas vezes tivemos que buscar essas alegrias, essas coisas das quais hoje não nos arrependemos, mas olhamos para trás e dizemos que foi bom termos nos salvos delas, não é? Sim. Porque nessas coisas. Mas é isso, é a vida. Eu não tinha reparado neste poema. Diz muito sobre aquela época. Não só sobre ti, mas sobre Sim, todos nós. sim, sobre nós todos. O que eu faço, na verdade, é buscar esses livros para uma cartografia da noite, sobretudo este, tem a sorte de ser bem visto um livro biográfico. Este livro é um livro autobiográfico. Isso na verdade, é uma cartografia da tua alma, da tua vida. Exatamente. E à noite, quando tu chamas noite, é porque era esse lugar em que te encontravas, esse lugar caótico das trevas. Em que eu vi as coisas, exatamente. Nós estivemos perto daquilo que estamos aqui a falar e hoje olhamos, graças a Deus, nesse sentido, né? Mais linguístico do que outra coisa. Estamos salvos disso, estamos um bocadinho num ponto em que podemos olhar as coisas de forma diferente. Mas é um esforço porque foi preciso, eu particularmente, foi preciso procurar compreender-me psicologicamente, o funcionamento da própria mente, as grandes armadilhas da mente. Tive que estudar isso, tive que perceber isso, tive que saber compreender a mim, tentar compreender o outro e perceber como é que funciona, porque depois havia muito disso da criação combustionada pela depressão, pela ansiedade, e que eram coisas muito perigosas a nível daquilo que produziam de ideias na cabeça. Sim. Essa coisa que nós estamos a falar aqui do autoflagelo, de uma espécie de desleixo, de busca por soluções rápidas, como essa alegria
entorpecente, né? Uhum. E do álcool e várias outras coisas que tivemos que parar e dizer não. É preciso nós, da mesma forma como investimos no texto, vamos investir na nossa vida, vamos criar, vamos saber, vamos procurar mais nos comunicarmos com os outros, criarmos parcerias, tentarmos nos estabelecermos em redes que nos possibilitem algum sustento e que a nossa arte se baseie, como eu digo hoje, não só na tristeza, mas também na alegria e no dia a dia. Acho que eu poderia resumir assim nessas palavras. E isso acho que é o que me define hoje. É o que nós os dois estamos a tentar fazer. E, e a tua fruição hoje deve-se a isso, a ter chegado a esse lugar. Não, eu particularmente não sei se deve ser isso, mas o que eu sei é que eu sinto que tenho uma missão. Eu sou daqueles que a poesia não chegou, digamos, como se fosse uma vaidade. Não olho a poesia, pelo menos, como algum ponto, alguma coisa que me traga, digamos que certas vantagens pessoais ligadas ao ego, e que me coloque numa posição diferente É da uma tua missão, é ou uma, de outra pessoa. é uma missão. É uma missão e é uma coisa que às vezes me chega, porque as pessoas não sabem, mas isso é doloroso. Olha, eu estou a escrever, tu vês os meus textos no Facebook, que é o lugar onde eu normalmente deixo os meus rascunhos, mas às vezes fico uma semana sem dormir para poder escrever aquelas 13 estrofes que tu vês. Não Uhum. consigo dormir, tenho que estar a noite toda a lutar com o texto e não sei o quê. Ah, Se não fosse uma missão, eu teria desistido já há muito tempo. eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Então, Também então se não, sou vítima das mesmas insônias. das mesmas insônias, pronto, se não fosse uma missão, não estaria a passar por essas dores, porque graças a Deus já tenho mulher em casa para, no caso de uma insônia, pedir uma massagem e pronto, e ver se a coisa se atenua, né? E estou a falar de massagem na alma. Ah, Álvaro, Pronto. isso é muito bom, man, é muito bom. Esse exercício de sentar, de olhar para nós próprios. Gosto muito da expressão senta abaixo. Não sei se tu já pensaste, mas senta abaixo é talvez das coisas, das expressões mais filosóficas que nós temos, sabes? Porque o senta abaixo é escuta, é silêncio, sabes? Esse lugar, Sim. estares contigo próprio e de aprofundar nas coisas. Então, acho que essa conversa foi mesmo um senta abaixo que nos possibilitou viajar por esse universo e por esse processo de transformação que foi ocorrendo na tua vida pessoal e artística. E hoje eu estou feliz por estamos a colher estes resultados. Estou feliz pela tua maturidade poética. Todos os dias que tu publicas os poemas, eu leio aqui e tu nem imaginas, acende sempre uma luz na minha cabeça e penso assim, isto aqui é maturidade poética. Pá, para mim, eu acho que estás a conseguir cumprir bem a tua missão, estás a mostrar um caminho que eu sempre idealizei nas artes em Moçambique, sempre sonhei em termos escritores, artistas que tivessem a fruição que tu tens e que estivessem comprometidos com as coisas em que estás comprometidas, que é essa questão da expressão e uma expressão que se alicerça mesmo na forma poética de pensar a vida. Por isso. Bom, diz? Não, diz. Não, eu estava a dizer que
nós temos que tentar fazer isso. Eu acho que ainda há muita coisa desencontrada dentro daquilo que são as artes no geral e a cultura. Tentamos fazer isso. Eu tenho esses textos todos, mas não sei como é que isto sai. Não tenho editora, só para tu teres uma ideia. E não há nenhuma que eu veja. Outro dia fiz as contas, não vais acreditar, fiz as contas a ver se eu podia, com o meu dinheiro, patrocinar o lançamento do livro. Quando tentei fazer estipular o preço pelo qual eu poderia vender o meu livro, percebi que vendendo nesse preço eu não cobriria a própria impressão dos exemplares. Então, pronto, resta-nos escrever, né? Temos o Facebook, temos os leitores. Na verdade, eu acho que temos que ir por aí, por outras plataformas. Sim, O livro como algo tradicional. Acho que uma das coisas mais interessantes nas tuas publicações é isso, é converter esse lugar trivial, sabes, num lugar num lugar poético, de reflexão poética sobre a vida. Porque o Facebook muitas vezes é esse lugar em que as pessoas vão lá só para expurgar as suas banalidades e depois escapa-nos essa questão de usar esse lugar como de converter esse lugar nessa forma de comunicação poética. Há dias eu estava a conversar com o Baú, com o Dionísio, e eu disse-lhe, olha, os académicos queixam-se de que as pessoas não pensam, que as massas não leem, mas depois a leitura e o pensamento ainda são propriedades da elite. É preciso ir ao encontro do povo. Então imagina lá um bifes de filosofia no programa do Fred, por exemplo. Discussões filosóficas para esses programas, usar a linguagem que eles usam, de forma a chegar a mais pessoas. Então, é preciso converter o sensacionalismo em alguma coisa frutífera, alguma coisa que nos Que não leve, seja útil. que nos seja útil. Por que não? Por que os poetas não vão ao programa de Fred? Aquilo são milhões de pessoas a verem. Imagina um gajo ir dizer teu poema, a curta-metragem, nesses programas. Eu digo que quando eu voltar a Moçambique, vou a esses programas. Já não vou. Os dedos vermelhos vão me perdoar. Vou mesmo a esses. Como é que é? Alpuituais. Eu acho. Olha, tu tens alguma razão, porque é assim, eu que é o pintor, deves conhecer pelas suas polêmicas e forma como ele trata ou vê as coisas. E ele dizia-me, olha, eu já parei de ler tanto romances, tanto poesia, porque ninguém me surpreende ir para os Nós reinventar na forma, não estamos a fazer muita coisa. E tivemos uma discussão em torno disso e por acaso a mim me trouxe uma coisa interessante, que é um projeto que daqui a alguns dias mas Álvaro, está a oscilar. Está a voltar a oscilar. Agora sim, agora sim.
Ok, boa. Então, pronto, eu estava a dizer Quem é o pintor? Não percebi. o José Norberto. Eu não sei se o conheces, mas o José Norberto é um pintor, eu acho que é um dos bons que nós temos aqui a nível de criativo. Ok, E mais do que criativo, é uma pessoa que tem noções de arte muito, muito fortes. Sabe o que é que cria, sabe por que é que cria e sabe o que quer ok. trazer para o mundo. É interessante. E ele fala dos Freds e companhia, faz-me agora pensar por que é que nós não podemos usar, e digo usar, né, entre aspas, né? O Fred, por exemplo, para vender o livro, evidentemente influencia várias pessoas. As pessoas agora têm que começar a perguntarem-se qual é a importância de ler. As pessoas têm que despertarem a, a ideia de que é preciso ler. Isso tem que acordar de alguma forma. As pessoas têm que, porque o livro está aqui Não, e as mas, pessoas mas têm que... é preciso mostrar a utilidade do livro, percebe? Exatamente. Então, É exatamente. para isso é preciso contrariar esse discurso que os próprios escritores e artistas têm em relação à própria arte, que colocam a arte É, nesse lugar inútil. E enquanto é, nós olhamos para a arte como inútil, nós os criadores, como é que o público vai perceber essa utilidade da arte? exatamente. E eu acho que também tem a ver um pouco com a imagem que o próprio artista ou escritor, no caso Uhum. particular, Cria tem de si mesmo. tem de si mesmo e isso, eu acho que disseste tudo. Aquela questão da ética que estavas a falar, enquadra-se aí. Qual é a nossa postura nas redes sociais? Uhum. Então, Então, isso diz muito, diz muito. Se nós caímos nas mesmas banalidades, como é que o leitor vai, vai conseguir perceber que o livro ou a obra de arte é esse lugar de transformação de pensamento? pronto. Então, estamos juntos em relação a isso. Estamos juntos em relação a isso. Acho que temos a mesma noção, as mesmas ideias, naquilo que tem que ser feito, e ver se avançamos de alguma forma. O Gessimus foi ontem, se não antes de ontem, que lançou esse repto também de que o escritor tem que ser um ativista do livro. Mas mais do que ser o escritor, é preciso nos apoiarmos em pessoas que possam materializar esse ativismo, porque não o podemos fazer sozinhos, né? Embora eu concorde que é preciso mostrar às pessoas a ideia da utilidade do livro, porque há uma coisa triste, que eu te digo, eu sinto, eu tenho a ideia de que as pessoas respeitam um pouco daquilo que faço, mesmo porque recebo, por causa dessa minha atuação, recebo um feedback muito tera através do Facebook e através das pessoas que me conhecem como poeta, porque aí está, temos muitas pessoas que escrevem, mas que não se expõem. Não sei se já notaste isso. Sim, sim, sim. Há muitas pessoas que escrevem, mas não se impõem, e outro dia estão ali a lançar um livro, mas ninguém sabe, e depois não se cria nenhum buzz, não se cria nenhuma procura de novidade, nem existe uma relação em que as pessoas digam, olha, o fulano lançou um livro, o fulano lançou um livro, mas nós líamos os textos deles, parece bom, deixa lá, vamos lá ver, vamos comprar, vamos lá aproximar.
não fazem um livro circular, não compram porque querem ler Álvaro Tarô, alguma relação com a Aruma, não é? Este mês passado, antepassado, de dezembro, estive a fazer entregas de livros e pessoas que me ligaram a solicitar livros, meu Deus, tipo, não são leitores, quer dizer, não são leitores e depois não me convencem que vão se tornar leitores, quer dizer, mas que essa parte cortar quando for já editar essa conversa, portanto, é um pouquinho triste essa coisa de Não, notar que a conversa, Álvaro, a conversa não é editada, isso aqui é informal, fica à vontade. Não, é brincadeira, não, na verdade é brincadeira que estou a tentar aqui levantar, mas o que é que eu queria dizer em relação a isso? Queria dizer que não sinto aquela excitação. Outro dia mandei uma mensagem para alguém que tinha comprado o livro e eu disse, olha, esse livro em 2 noites tu consegues fechar, se não quiseres fechar numa só. Pronto, se fechares, dás-me um feedback, o que é que gostaste, o que é que não gostaste, o que é que achaste, o que é que não achaste. E, não pude voltar a enviar-lhe outra mensagem, porque certeza não leu até hoje. Desde esse dia nunca me respondeu. Estás a perceber? Então, é um bocado disto, né? É um bocado disto que nós passamos. Mas temos que continuar a insistir, a publicar e a fazer ver as ideias. Eu sei, há pessoas que se encontram naquilo que nós escrevemos, há pessoas que notam, há pessoas que comentam e dizem que, olha, tentamos às vezes dizer coisas de forma codificada, mas as pessoas descodificam porque as pessoas vivem dentro deste nosso mundo, desta nossa realidade e dizem, olha, tu estás a falar disto, é verdade, isto não pode ser assim, não pode continuar assim, tu estás a falar disto, é verdade, isto toca-me, isto... Pá, então é um bocado disso que nós passamos. Enfim, Venâncio, enfim. Essa é a nossa matéria para um grito. É a nossa matéria para um grito. Eu não sei se consegues ler um poema aí, para não sei se a conversa está tão tensa, ok? Ou queres que eu leia? Eu posso ler alguma coisa aqui, mas eu só tenho os meus livros aqui. Podes ler aí, podes ler. Eu depois também, depois vamos fechar com White, que nós os dois amamos. Eu vou ler este poema aqui, depois vou te dizer uma coisa, talvez em relação ao poema. Também era importante, nas outras próximas conversas, entrarmos mesmo para dentro dos textos e discutirmos os textos. Diz assim, chama-se Gênesis, é de matéria para um grito, por acaso, página 64, diz isto assim. Um poema principia com a noite, como se lhe ofuscasse inconsentida a alba solar. Animal evadido de um planeta insone, traz os olhos submarinos de certos peixes, um barco de ternura sobre a agitada ondulação dos corpos, uma imprevisível eletricidade nas palavras. Há entre mim e este anunciado substantivo uma mulher com cântaros na cabeça, onde repousam as estrelas como acesos segredos imperceptíveis aos dias claros. Há ainda o rumor das árvores e das aves como frutos maduros, prontos a levantar o voo para a longa solidão dos espaços. Porém, desenganem-se. Um poema também se sobressalta. Não violem as palavras adolescentes. Escreve com a limpidez do fogo contra as tripas cintilantes da fome, contra este tráfico de ossos, de um sonho decepado. Uma pátria decadente. Sim, um poema principia com a noite, pois que ao 7º dia, exausto, esqueceu-se Deus de insuflar o sono aos poetas. Ponto.
Eu não podia terminar da melhor forma. Pronto, então era um bocado disso que nós falávamos, da insônia, né? Yeah. Isso me leva, Então, Deus, isso me Deus leva. esteve exausto para ir. Quando foi o dia dos poetas, o gajo esqueceu-se de insuflar o sono. Por isso que os poetas andam aí a vagar pelas noites. Mas dizias que te lembrava? O poema do White, que é País de Mim, o número 23. Há vezes que nem é a morte que se teme, o seu sossego de cinza, a solidão escura, mas como se morre. Quando morrer, quero fazê-lo sem rumor algum, sem ninguém que me chore ou a quem doa. E queria a morte uma ave noturna, noturna ave, sigilosamente partindo para outro tempo, para morrer Gosto muito desse filme. Eu gosto faluda muito desse. em total silêncio, severo e lúcido. Diz. Gosto muito desse poema. Eu fiquei enganado a pensar que aquele era o último verso que Ah, tu tinha citado. Sim, o White tem dessas. sim, mas O White pode terminar logo no primeiro verso, sabes? Que é, ele eu tem podia. poemas tão bem conseguidos que ele diz um verso e ele podia terminar ali. É Amar sobre o Índico, por exemplo, tu se fizeres o exercício de leres do último verso até o primeiro, não, tudo bate. Não há. Eu quando comecei a ler de forma mais consciente os livros do White, eu descobri que ele talvez é dos únicos poetas que sabia fazer livros. Que é incrível. Não, isso é um projeto de livro muito bem feito, que é a Muito bem feito. dramaturgia, é mesmo uma dramaturgia poética. Os poemas todos que ele condensa no livro fazem todo sentido, formam, desencadeiam-se, sabes? É como se fosse mesmo uma cascata a encher o rio. O Rio é verdade. Ontem a Rita Couto ligou-me a informar que, que Palma voltou a ser atacado, andou em tiroteios e de certeza a população anda em debandada de um lado para o outro como se fosse galinhas sem cabeça. E isso obviamente nos lembra o livro O Winnie, do White, que eu acho que é um grito cuja matéria ainda nos é muito contemporânea. Sim. Ah, o livro O Menino, por acaso, tem imagens muito fortes. E não sei porque, não sei se notaste que o White tirou o livro da sua bibliografia, pelo menos em muitos dos livros que ele publicou a seguir. Quando ele fosse mencionar os livros dele, ele não mencionava o Owen. Não sei porquê, não Não sei porquê. sabia, não Mas sabia. é um livro muito. Não, você nunca tinhas notado isso? Não. Não, veio com mais vagar as de notar. Mas, Então quer é, dizer que o White renegou o Winnie. de certa forma, acho que Não, porque aquilo estava a sentir. acho, O Winnie tem foi logo depois do Amar sobre o Índico. Então, sim, acho que foi ele aqui, por aquilo chocou-lhe tanto a cena do massacre ao Moini, que ele aqui quebrou que ele foi aqui quebrou aquilo que ele estava a combater, que era a poesia de combate, sabes? Então aqui essa raiva daquela injustiça que estava a acontecer fez com que ele escrevesse o seu primeiro poema de combate. Então, exato. talvez ele renegou isso porque ele queria ser o lírico, né? Ele deve ter renegado isso e deve ter também, ah, creio eu, que
a interferência no sentido de barulho, que depois houve em relação à veracidade dos fatos que ocorreram em Womwini, Ok. acho que contou muito também, porque apesar de ter havido essas mortes que são condenáveis, houve muito aproveitamento, digamos, de propaganda com lives de excessos, de certa forma, pelo que Ah, tenho acompanhado, em que houve uma tentativa de se recriar a verdade em relação aos fatos do Winnie, e eu sinto que o White tivesse sentido usado, não é? hum, Porque esse livro não é efetivamente algo que parte do White como iniciativa, mas é um convite que foi feito uh, para escrever a partir de fotografias de um fotógrafo que foi lá a cena do massacre e fez essas fotos com os corpos, dos quais ele fala, e ele repete, vejo muito que ele repete nos textos do Winnie. Os nossos mortos são muitos, os nossos mortos. Os nossos mortos são muitos, os nossos mortos. E depois descreve aquela coisa toda que é um bocadinho horrenda, na verdade, que é horrenda e diferente de todo aquilo que é a criação do White, porque o White escreve poesia muito bonita, muito linda, muito, do ponto de vista estético, uma coisa interessantíssima que eu acho que o, o, o País de Mim e depois Poemas da Ciência de Voar e da Engenharia de Ser Ave são o topo máximo, tipo. é Ah, é, o expoente máximo da nossa poesia. é uma coisa que sente-se. Às vezes nós lemos um poema e o poema é bonito, é lindo, mas não sente. Os poemas do White sentem-se. Eu quero a matéria para amar, a tua carne. Eu quero a fêmea que és, o latejar de sangue, a ave que me embriaga e me eleva. Eu quero os frutos a que sabes, o grande rio que contigo corre, os seus afluentes. Eu quero a terra que tens adubada e fértil, para estas sementes que trago no meu bornal de pai. Eu quero doer de criar, doer de dar ao meu amor muito labor. Fogo. Olha, este poema és tu a pedir a Jéssica em casamento. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. White, white. Olha, nós terminamos assim a nossa conversa. Obrigado, Alba. Foi, foi um grande prazer ter-te aqui no Matéria para um Grito. Tu, o inventor dessa matéria. Então, um grande abraço. Abraços, abraços, Venâncio. Pá, foi muito bom, pá. E estou feliz de ter-te ouvido e vou aproveitar esta deixa também para dizer, olha, vamos trabalhar, vamos ver o que é possível fazermos sempre juntos e sempre com os outros também, que não sejam apenas dois, mas vamos aproveitar essa verve e criar coisas interessantes. Grande abraço, pai. E, epá, quando chegares cá a Moçambique, sempre almoçamos juntos aqui no meu cantinho. Tá fixe, man. Um grande abraço aí e até já. Até já. Vá. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.